Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui no canal Matheus Fernando Repórter. O Internacional ganhou um novo lateral direito. Quem é esse lateral, Matheus? Bruno Cafu Gomes, pelo menos é assim que seus companheiros de equipe chamam o volante, agora barra lateral direito Bruno Gomes, que inclusive concedeu entrevista coletiva nessa última quarta-feira na sala de entrevistas coletivas do Internacional, onde o jogador falou desse seu novo momento com o Internacional, também de conversa que ele teve com o treinador Roger Machado, também com seus empresários, onde o jogador destacou que vive um momento no Internacional, que a questão de jogar de volante e de lateral direito são posições diferentes, que na volância ele joga num espaço um pouco mais apertado, até pelo volume de concentração de jogadores que tem nesse miolo de meio campo durante as partidas, e que na lateral direita se sente um pouco mais confortável por ter um pouco mais de calma e de liberdade para poder olhar o jogo e pensar o que vai fazer durante a partida. Revelou também que sempre quando precisa, sempre recebe apoio e conselho de seus companheiros, principalmente dos zagueiros, pois ele está jogando uma posição que para ele é nova, quer dizer, não tão nova assim, pois na seleção sub-20, seleção brasileira sub-20 até fez algumas vezes essa posição, mas não de forma constante como ele vem exercendo no Internacional. Revelou também que conversa bastante com o técnico Roger Machado, que inclusive Roger Machado foi um dos grandes laterais direitos que teve aqui no futebol gaúcho, também no futebol brasileiro, no Grêmio, no Grêmio, no Fluminense, que conversa bastante com o técnico Roger Machado, que inclusive revelou em algumas entrevistas coletivas recentemente que achou um grande lateral direito e que vem treinando e conversando bastante com o Bruno Gomes diariamente para trazer aí algumas informações, atualizar o jogador e também dar algumas dicas do que ele deve ou não fazer durante os treinamentos. E o próprio Bruno Gomes falou que tenta e procura aprender bastante, pois é uma posição nova que ele está exercendo no Internacional. O Internacional, que tem bastante volante, né? Que hoje é uma disputa bastante acirrada. Tem o Rômulo, tem o Fernando, tem o Thiago Maia, enfim, tem bastante jogadores para aquela função. Então o Bruno Gomes se achou na lateral direita e os jogadores que vivem um momento e que em um momento hoje ele é lateral direito, que inclusive teria conversado com seus empresários, que teriam perguntado o que ele queria, onde ele queria jogar, onde ele se sente mais à vontade, o que ele quer para o futuro. E hoje ele revelou que para os seus empresários que hoje ele é lateral direito, mas que se precisar voltar para a volância ele voltaria, mas hoje ele pensa em jogar na lateral direita. E trocando em miúdos, né, um jogador jovem, o seu empresário é o André Cury, pensando em futuro, em seleção brasileira, enfim, pensando até mesmo em um salto para a Europa. Acho que o Bruno Gomes deve no futuro continuar investindo nesta posição. Falou também em questão de título no Campeonato Brasileiro, falou que sempre pensa no próximo jogo. Claro que um time do tamanho do Internacional tem que sempre almejar grandes conquistas, em que quando tiver chances matemáticas do título internacional vai estar correndo atrás do título do Campeonato Brasileiro, mas sempre pensa no próximo jogo. Inclusive falou sobre a questão dos cartões. O jogador está pendurado com 2 cartões amarelos, e antes do Clássico Grenal, que acontece após essa parada de data FIFA, o Internacional enfrenta o Corinthians nesse próximo sábado às 7 horas da noite lá na Neoquímica, e jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e que o Internacional tem uma lista de grandes jogadores pendurados, e o Bruno Gomes é um deles, com 2 cartões amarelos, e que diz que não está pensando em Grenal, não está pensando no próximo jogo, não está pensando no Grenal que acontece logo mais à frente, está pensando no próximo jogo, que o próximo jogo é o Corinthians, que ele não vai tirar o pé em nenhum momento, e que vai estar todo o tempo correndo, atento para ajudar o Internacional em um rumo em busca da vitória. O Internacional, que nesse mês de setembro não perdeu nenhum jogo, teve bastante jogos em sequência nesse mês de setembro, e nesse mês de outubro o Internacional tem apenas 4 partidas, e uma delas, inclusive, a CBF revelou e divulgou que no dia 30 de outubro o Internacional vai recuperar seu último jogo atrasado após esse período de enchentes que teve, que assolou o estado do Rio Grande do Sul. O Internacional perdeu 5 rodadas do Campeonato Brasileiro e vai fazer recuperar seu último jogo diante do Flamengo no dia 30 de outubro, às 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio, em jogo atrasado. Entre que recuperou o jogo contra o Juventude, Cruzeiro,
Fortaleza, Bragantino e agora falta apenas o jogo contra o Flamengo que vai ficar para o último jogo desse mês de outubro. Fazendo um calendário colorado para esse mês, o mês que o Internacional vai ter parada de data FIFA e também poucos jogos para fazer no dia 5. Agora sábado, o Colorado enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena. Então 2 jogos fora de casa. Depois o Colorado tem no dia 19 o Clássico Grenal num sábado às 4 horas da tarde, pela 30ª rodada. Depois tem o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 26 às 7 horas da noite, fora de casa na Arena MRV. E depois volta a jogar no estádio Beira-Rio, nesse jogo atrasado diante do Flamengo no dia 30 de outubro em casa. É o que a CBF revelou, fazendo com que o Internacional se equipare em número de jogos com os seus adversários dentro do Brasileirão. Colorado que para essa partida diante do Corinthians tem bastante problemas, né? Além dos jogadores que estão aí com essa questão dos cartões amarelos, podendo até mesmo correr o risco de suspensão para o Clássico Grenal. O Inter tem jogadores no DM, né? O Fernando, que tomou o 3º cartão amarelo, já iria cumprir suspensão de forma automática, está lesionado com dores no tornozelo, além do jogador Agostinho Rojo, que está entregue ao DM médico, além do Rafael Borré, que também me preocupa, inclusive, nessa parada de data FIFA para a seleção colombiana. Vitão e Rocher não participaram desse último treinamento com bola nessa última quarta-feira, apenas correram em volta do gramado, e são jogadores que o técnico Roger Machado e o DM médico Colorado também estão de olho para a partida diante do Corinthians. E no meio campo, para o lugar do Fernando, o Rômulo deve ser o seu substituto, com a provável escalação de Rocher, na lateral direita o Bruno Gomes, e aí tem toda essa dúvida na zaga colorada. Será que vai ser o Clayton Sampaio e Vitão e Clayton Sampaio? Bernabé, Rômulo fazendo a primeira função de abertura de meio campo, Thiago Maia na segunda função, Alan Patrick, e aí na frente também começam as dúvidas. Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Bruno Tabata, volta de ser titular, Wesley, e lá na frente tem essa dúvida também. Quem vai jogar lá na frente? Alário? Luca? Ener Valencia volta a ser realmente o titular com a camisa colorada? Espera para ver o que o técnico Roger Machado vai decidir. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like e até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!